Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Podcast! Hoje, com o tema Revivendo Artistas, vamos falar sobre Monteiro Lobato. Meu nome é Helena. Meu nome é Maria Cândida. Meu nome é Letícia. Eu sou o Breno. E eu sou a Giovana. E a gente convida vocês para embarcar nessa viagem conhecendo um pouco mais sobre esse artista. Bom, Monteiro Lobato, o homem que transformou a vida de muitas crianças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reportagem. José Bento Monteiro Lobato nasceu em uma cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Taubaté, em 1882. O pontapé de sua carreira literária foram as crônicas e os artigos, apesar de só ter ganhado destaque na literatura infanto-juvenil. Inclusive, o que é bem irônico, ele acabou repetindo lá na matéria de língua portuguesa. E isso acabou se tornando um amor pra ele e ele acabou se tornando um gênio da literatura. É isso aí. E, gente, o que muita gente não sabe é que o Monteiro Lobato ele não via o trabalho dele só como uma forma de diversão. Além da parte econômica, né, que era o ganha-pão dele, a escrita, ele via a escrita dele, os livros, como uma forma de educar o público dele, que eram as crianças e os jovens. Nossa, sim. Ele incluía, tipo assim, coisas da geografia, mitologia, história, ainda com um caráter bem nacional do Brasil. Eu me lembro quando eu ficava de tarde lá em casa assistindo Sítio Pica-Pau Amarelo ou acordava bem cedinho com meus primos pra poder assistir, muito bom. Sim, todo final de semana. Eu gostava muito do desenho. Vocês já assistiram o desenho? Não, assisti live action. Eu assistia as duas versões. Mas, gente, vocês ficaram sabendo da polêmica que envolvia ele? Gente, eu juro, eu não tava sabendo quando eu era pequena. Eu fiquei sabendo agora, de verdade. Eu só fiquei sabendo quando a Natália falou. Porque... Então, só que aí é legal, porque, tipo assim, tem pessoas com visões diferentes, né? E aí tem pessoas que defendem ele e pessoas que, assim, que criticam. acham isso, que acham que era uma forma muito ruim, né? E aí, assim, mas aí a gente depende, né? Depende, tem que olhar a forma do homem na época, né? A gente tem que olhar. Sem dúvidas. Assim, na minha opinião, eu acho que ele realmente tinha opiniões racistas, né? Só que também era uma coisa que... do tempo, sabe? Tipo, não era uma coisa da sociedade, não era uma coisa exclusivamente dele. Então, Tem muita gente que acaba praticando anacronismo, né? Então, amiga, é isso que eu acho, entendeu? A questão de anacronismo. Porque, tipo, a gente pode até achar que ele era muito racista, só que acaba que na época dele era uma coisa normal. Isso, exatamente. Vista com muita normalidade, até porque a sociedade da época, pós-escravatura, eles estavam muito habituados àquele pensamento de diferença racial entre pessoas. Gente, inclusive, o que vocês acharam da entrevista que a gente fez com o Felipe? Eu achei muito interessante, porque ele abordou não somente o que eles falavam, por exemplo, xingavam, mas falavam que ele era racista, só que o Felipe ele abordou a visão de uma criança que nasceu e cresceu junto com o Monteiro Lobato. Nossa, sim, eu acho que, tipo assim, é uma coisa que é muito as crianças de hoje, sabe? Então a gente não tinha noção, assim, nada assim. Então eu acho também que o Felipe, ele conseguiu conciliar as coisas de hoje com as coisas que eram do passado. E também, né, sem contar, deixar de enaltecer que ele foi um grande artista, né? Uma pessoa muito importante. Gente, achei muito interessante que ele falar que, tipo assim, que o Monteiro Lobato, ele fundamentou a área da escrita infantil, que não tinha muito antes, sabe? Sim. Eu acho que foi uma coisa bem essencial. E aí, assim, o Felipe, né, também, por ser um professor, né, um professor de arte, ele tem uma grande influência, né? Então ele também já sabe a respeito disso, né? Através da faculdade dele, que ele já sobre isso. Então eu acho que também foi uma boa pessoa para poder falar sobre esse assunto. Tem um conhecimento bem sólido e estruturado. Sim, eu gostei bastante da Falar entrevista. sobre este tema. Mas querendo ou não, vamos afirmar, o Sítio do Pica-Pau Amarelo marcou muito a infância de todo mundo. Sim, verdade. Sim, Isso aí é uma certeza. coisa que não é uma obra muito, assim, muito característica do Brasil, velho. Nossa, sim, se você olhar... E é muito constrangedor quando você olha lá pro passado, vê que você era muito ligado a essas obras de infanto-juvenil e vê agora, depois de crescer, a polêmica que o Monteiro Lobato tá envolvido em relação a tudo. E aí, então, assim, também a gente conhece mais Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Mas tem, por exemplo, aquele conto, né? Se eu não me engano, aqueles contos, assim, que tem visão mais críticas, sabe? Sim, ele não escrevia Negrinha. Isso. Também, ele não escrevia só para crianças e jovens, como ele também escrevia para o público infantil. Ou Não só para o público infantil, né? Mas pro público adulto. Pro público Sim. adulto.
E assim, nossa, eu acho que assim, era uma coisa, né, que na época, talvez, possa até ser visto como uma coisa ruim, né? Porque ele criticava muito o que estava acontecendo. Mas tem textos que, assim, eu pelo menos nem sequer fazia ideia que o Monteiro Lobato tinha escrito, né? Porque pra mim era só coisa de criança, assistir Pica-Pau Amarelo. E ele tem, assim, visões muito críticas da sociedade. E textos que eu acho que são muito construtivos. Mas ver que ele consegue mudar entre um público infanto-juvenil e um texto que consegue criticar. Porque, sinceramente, quando eu terminei de ler o conto Negrinha, eu me assustei porque era muito diferente do que eu imaginava que o Monteiro Lobato iria escrever. Sim, nossa, eu também. Eu não imaginei que era ele. Pra mim foi um susto. Assim, eu não tô me entendendo. É porque ele tinha esse dom, né, de discutir sobre política, economia e problemas sociais em outros pretextos, mesmo em seus livros, apesar de todo mundo conhecer ele atualmente por causa de Sítio do Pica-Pau Amarelo ou outras obras mais infantis. Inclusive, nessas críticas políticas, ele acabou se envolvendo numa briga com Getúlio Vargas e que manifestou principalmente através da crítica do Lobato em si a política de Vargas que estava sendo aplicada em relação ao petróleo brasileiro e a forma como o governo lidava com a exploração desses recursos naturais. Mas ele também sabia como ele falava, né? Porque ele foi na reportagem e ele falou assim que não ia comentar nada sobre, porque ele foi preso uma vez e não queria ser preso de novo. Aí nisso, ele falou assim que... depois o repórter, ele perguntou sobre o... Como é o nome que você fala? O que você quer? Pra dar dinheiro pra pessoa. O quê? Esqueci o nome. Chantagista, não sei. Não, tipo, eu dou dinheiro pra você ficar Lava calada. Jato. Você ficar calada. Não sei. Enfim, ele falava sobre isso e, tipo, ele brincava, falando assim que não conhecia a palavra e tal. Inclusive, gente, uma coisa assim, que eu fui ver, assim, eu achei que ele era só escritor, né? Mas geralmente esses artistas aí a gente tem até que duvidar, porque... eu fiquei sabendo, eu tinha visto, né? Eu tava pesquisando, né? Quando eu tava procurando a respeito mais dele pelo trabalho, eu vi que ele era promotor, fazendeiro, editor e empresário. Rapaz, o inimigo do desemprego. Então, e tipo, Na moral. naquela época, ser tudo isso. Falei, gente, não, o bicho. Ele tentou pintar também, não deu certo. Amiga, mas acontece, Ficou entendeu? pra próxima vida, né, gente? Letícia, não tô assim, não. Mas acontece. Ficou pra próxima vida, né, gente? Isso acontece. Ai, Mas uma coisa que me assustava era a sobrancelha dele. Meu Deus do céu. acho que a imagem dele monocelha. era monocelha. Nossa, Me assim. assustava de uma forma. Eu nem sabia a cara dele até esses tempos atrás, né? Porque quando eu era criança, eu acho que eu sabia. não me importava muito na cara de quem fazia o meu desenho. Eu nem preferido. sabia procurar quem tinha feito desenho. Desse jeito. Agora que procurei, tô assim. Não, sim, de verdade. Gente, eu também achei muito legal, assim, que eu percebi, né, que eu descobri através da nossa pesquisa, que, tipo, quem criou aquele design icônico da Cuca, que todo mundo conhece, foi o Monteiro Lobato, a questão do jacaré e tal. Então, Porque me parece, antes, né? Tinham bastante interpretações diferentes do que era a Cuca, que era uma parte da mitologia brasileira. E eu achei, assim, bem legal como o escritor conseguiu dar essa chegar. cara Isso, pra sim. Cuca, sabe? E eu acho que é uma coisa assim que até os dias de hoje é uma coisa que as crianças todas gostam, assim, sem contar, né, que tem outras coisas agora. Mas eu ainda, assim, mesmo que eu cresci assistindo isso, pra mim foi uma coisa muito característica que nossa, eu adorei. Muito bom. Eu acho que até o Felipe comentou também sobre a Cuca, da versão da Tarsila do Amaral. Original, Isso, né? Que, segundo a Tarsila, Tarsila, né? Isso. Sim, ela imaginava a Cuca amarela, só que o Monteiro Lobato imaginou ela verde, com cabelo loiro e muitas E coisas. que era uma bruxa. O Monteiro imaginou como cabelo loiro. Acho que foi. Eu acho que isso já dá uma pauta assim pro racismo. Vixe, ou era o tipo ideal? Não sei. Vai da preferência dele. Pode ser também. Inclusive, outra curiosidade que eu acho muito improvável as outras pessoas saberem, nossos ouvintes, é que Monteiro Lobato não se chamava originalmente José Bento Monteiro Lobato, mas sim José Renato E o apelido Monteiro era Lobato. Juca. Renato? José Renato. Eu vi um negócio que parece que ele trocou o nome dele por causa que ele queria a bengala do pai dele, que tinha as iniciais, se eu não me engano. Nossa. Foi posterior à morte do pai dele que ele trocou o Foi por nome. causa da bengala. Ele trocou pra poder ganhar o dinheiro do velho. Gravado. Gente do céu. Na bengala tava gravada as iniciais
JBMIL. Ou seja, é o Monteiro Lobato, não sei o que lá, não sei o que lá. José Bento Monteiro Lobato. Não, gente, nossa, sério. E assim, pensando assim na questão do tempo, né? De quanto tempo faz que ele viveu, né? Que ele passou pelo nosso país, né? Ele E, deixou tipo um assim, legado. gente, quantos anos vocês acham que faz que ele nasceu? Sei lá. Vixe, mil, é velho. 200 e alguma coisa. 203. Não sei, 2000. 203. Nossa, amigo, que tá um pouquinho alto. Ai, Não sei. Mais ou menos uns 130 anos. só porque... Ai, meu Deus. Gente, nossa. Oh, mas... Não é tão antigo assim, né, amiga? Acho que talvez não é tudo isso também. Nossa, aí eu acho também que ele é uma pessoa muito importante, assim, igual outros também, pra literatura, né? Pra questão também da gente, que a gente precisa conhecer essas pessoas, conhecer esses artistas que foram importantes, principalmente no Brasil, né? Porque a gente conhece mais povo de fora, eu pelo menos. Ai, eu não sei da onde, não sei se... Aqui do Brasil é mais difícil, pelo menos. Tipo assim, eu acho muito legal na questão de, não sei se é por causa disso, mas no aniversário do Monteiro Lobato também é o dia da escrita infantil. Nossa. Provavelmente. Gente! Ele foi um grande propulsor, né, desse tipo de literatura focado apenas para crianças. Então ele marcou, porque ele acabou deixando um legado, o que também exercitava muito a criatividade dos crianças, por exemplo. Essa leitura, elas cativavam as pessoas, elas cativavam as crianças e exercitavam o imaginário, por exemplo. Na minha cabeça, eu nem ia conseguir imaginar um jacaré verde. Nunca! De peruca de batom vermelho. Que andava que ficava com... Como é uma criança lá? Que faz poção? É caldeirão. Cadeirão pra pegar a criança. E Nunca! outra, falando da questão do racismo que o Felipe citou, que é um tema muito delicado, em uma das formações de Monteiro, ele tinha o direito, né? Ele formou em direito, então, normalmente, na faculdade de direito, vai discutir sobre as leis. E uma das leis era sobre o racismo. Nossa. Na época, foi de 89, se eu não me engano. Foi de Olha! 89. Tempo, hein? Ele já tava vivinho. Acho que tá. Eu acho, Eu né? acho que ele já tava. Então, tipo assim, diante de tudo que ele aprendia na faculdade, uma das coisas que ele ignorou foi essa lei. E assim, é bem complicado. O mano é maluco. Gente, aqueles negócios que eu tava falando, né? Que ele era promotor, as outras profissões, né? Que ele tinha. Uma coisa que era muito importante pra época também, ele apoiava a extração de petróleo no Brasil. E assim, além, né, de escrever os seus livros. E assim, uma coisa que eu nunca ia imaginar, né? Que nem eu falei muito da questão forte, dele criticar Getúlio. Eu, Barbie acho que, profissões. eu não tenho certeza, mas na época eu acho que Getúlio não queria explorar e ele queria. Inclusive ele tem até um livro que fala sobre essa questão de extração do petróleo. É escrito por ele? Que chama O Escândalo do Petróleo, eu acho. Que aí também fala a respeito do governo de Vargas, sabe? Tudo isso aí que tava envolvendo na época. E assim, eu pelo menos jamais imaginaria que ele estava no meio de toda essa polêmica aí. Só, tipo, pra mim ele só era o autor, tipo, Pica-Pau Amarelo e... Tipo, ele criou tantos personagens marcantes e, sinceramente, pra mim, a Emília era uma das melhores. Não, gente, eu adorava. Nossa, muito boa A a Emília. Emília, a Narizinho. Sim, narizinho. O Eu gostava muito Pedrinho, da Anicinha. o Rabicó, qual é o nome do outro lá, mano lá? O Saci, pra mim, era meu preferido. Adorava ele. Quando ele aparecia. Biscoito Biscoito Sabugosa! Goza, achava muito interessante. Nossa, era muito bom. Gente, quantos livros vocês acham que Monteiro Lobato tem na sua bibliografia? 100? Quantos livros? Aham, quantos? Acho que é 50. 200. Não sei. Breno acertou muito. São 100 títulos, tirando as Sério? adaptações. Exatamente 100 títulos, que misturam tanto o livro infantil quanto o livro adulto. Nossa, gente, é muito ótimo. Gente, mas eu acho que a gente pode acabar falando por aqui, né? Que se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque, realmente, ele foi uma pessoa, assim, muito importante. Igual os escritores de Turma da Mônica, né? Maurício de Souza. Pessoas muito importantes. Mas, não vamos cansar também, né? Os nossos ouvintes. Coitado. Eles não vão ficar dormindo, né? Porque, né, foi uma coisa... Mas vamos recomendar pra eles, né? Gente, ó, um autor muito importante, um escritor muito interessante, que eu acho muito legal de vocês procurarem. Curiosidades sobre ele, uma coisa muito boa. Então é isso. Fica um tchau da Helena. Um tchau da Maria. Um tchau da Letícia. Um tchau do Breno. Goodbye da Giovanna. Ai, meu Deus. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até! Tchau, tchau.
Inclusive, se você ainda não assistiu, Sítio do Pica-Pau Amarelo, vai assistir, viu? Senão você não sabe o que está perdendo. Tá chegando o Enem, galera. Vamos pegar um pouco de repertório.